Eu sou Tamires Coelho, sou contadora e empresária e hoje eu vim compartilhar com você a minha experiência como empreendedora começando o negócio do zero. E se inscreve aqui no canal para que esse conteúdo chegue para mais empreendedores. E muito antes de começar a minha jornada empreendedora, eu comecei a trabalhar como CLT, como algumas pessoas já sabem, mas o que elas não sabem é que eu comecei bem precoce. Ali com os meus 13 anos, uma amiga me convidou para trabalhar, para ajudar uma empresa de telemarketing, que na época estava bombando essas coisas de mensagem via telefone, e eu ia lá diariamente dar um apoio ao atendimento telefônico. Depois disso, eu trabalhei num supermercado na minha cidade, fazendo aqueles atendimentos de lojinha e tudo mais. Depois disso, eu fui para uma loja de roupas de uma prima minha e, posteriormente, sim, no começo de 2010, eu tive a oportunidade de entrar no escritório de contabilidade para fazer processos de abertura e alteração de empresa. E aí iniciou, de fato, a minha jornada dentro da contabilidade. Depois de uns 2 anos já trabalhando com isso, eu comecei a ficar meio estafada e buscar um pouco além, Eu queria mais do que aquilo, de fazer contrato, de preencher cadastros. E aí, uma amiga minha de lá de dentro me questionou, Me provocou no sentido, por que você não vai para a área fiscal? E eu refleti sobre isso e ela disse para mim que eu ia aprender muito e foi por isso que eu decidi pedir para fazer essa mudança de setor. E aí, foi outro marco, pois eu comecei a entender a parte dos impostos, fazer a apuração e eu me apaixonei por tributos. E foi nesse momento que eu já fazia um curso técnico, eu decidi cursar a Faculdade de Ciências Contábeis. E nesse meio tempo era busca insana de conhecimento, aprender, porque não tem fim, Tem muitas particularidades dentro da área fiscal. E um outro marco que aconteceu foi quando no primeiro ano de faculdade, eu com a minha hoje sócia, nós fomos numa palestra de uma multinacional e aí a gente abriu os olhos que poderia ter algo muito maior fora do ambiente de trabalho que a gente tinha. Foi então que nós decidimos buscar essas oportunidades e no final do primeiro ano de faculdade, 2014, eu fui para uma multinacional. E aí começou uma outra jornada dentro da multinacional. Eu me dediquei muito a esse trabalho, que eu entrei para fazer a parte fiscal, que eu já tinha conhecimento. Depois eu pedi para ir para o setor contábil. Depois eu fui convidada para ir para o setor de RH, que também foi um outro universo que eu fui aprendendo muitas coisas diferentes. E enfim, fui parar no setor financeiro, que me deu também uma outra visão. E naquela época eu estava sendo bastante questionada, até por colegas da faculdade e tudo mais, que eu não estava me especializando em uma área. Eu estava pulando de galho em galho, mas para mim aquilo era tranquilo, porque eu estava aprendendo e essa minha sina de aprender e ser muito curiosa, de ir atrás de informações, me trazia uma satisfação muito grande. Foi então que no último ano da faculdade eu estava buscando mais, como sempre, e aí começou a vir vários questionamentos, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mudo de multinacional, mudo de cidade, enfim, foi um conflito de informações, porque eu queria fazer de tudo um pouco. E foi nessa época que eu convidei minha sócia, Na verdade, ela já tinha me proposto isso, só que eu falava que não. E aí a gente começou a idealizar a Unita, que hoje é a Unita Contabilidade Digital. Isso no final de 2017. Só que, para você começar a empreender, não é simplesmente, vou empreender, abro uma empresa e acabou. Principalmente pelo fato que eu era CLT e tinha um trabalho que era considerado muito bom aqui para a região. Então, eu comecei um planejamento de como começar essa empresa. Foram N reuniões, eu vi a minha sócia praticamente diariamente para a gente conversar como que ia fazer, como que ia planejar cada detalhe, criar a empresa. Então, essa é uma fase muito boa, que traz muita animação
Em contrapartida, eu tive que fazer um planejamento financeiro, porque tinha que tirar todas as minhas contas, reduzir todas as minhas despesas, guardar dinheiro para investir nesse novo negócio, inclusive para investir depois que saísse do emprego e também para manter os meus gastos pessoais, pelo menos durante um ano. Porque, como sabemos, todos os negócios não se iniciam dando retorno como um emprego, né? Foi então que saiu o CNPJ, a gente começou a trabalhar home office, atendendo uma empresa ali, outra que iam chegando, né, de indicações. Só que chegou um time que o meu projeto de sair da empresa, que era ganhando X extra, não existiu. Mas não existiu pelo simples fato que eu não estava dedicada 100% ao negócio. E mesmo assim, eu já tinha projetado tudo isso, planejado que isso iria acontecer. E foi no final de 2018, começo de 2019, que eu me dediquei 100% a empreender. Porque na minha cabeça era assim, pode vir qualquer empresa que eu consigo fazer, eu consigo buscar informações de como fazer fechamento de impostos, como fechar a contabilidade, fazer o processo de legalização, isso para mim era tranquilo. Só que aí o que aconteceu? O cliente não cai do céu. E aí eu comecei a ficar angustiada, porque eu não sabia o que fazer para ir atrás desses clientes, uma vez que o nosso código de ética não nos permite fazer publicidade. E foi então que eu decidi aprender mais ainda. Nesse meio tempo eu tinha curiosidade de dar aula, eu fui dar aula numa escola, foi uma excelente experiência. E também fui fazer vários cursos, inclusive o de marketing, porque eu queria divulgar o meu negócio. E eu sabia que eu precisava fazer vídeos. Só que no início fazer vídeos não é uma coisa muito fácil. E foi então que eu me matriculei num teatro para fazer algumas aulas para desenvolver essa questão do vídeo. E também fui buscar alguns cursos. Imagina, na época eu tinha pouquíssimos clientes, eu tinha uma grana para me manter, as minhas despesas pessoais, e mesmo assim eu decidi investir num curso com super potencial de crescimento. Fiz as questões de marketing, de vendas, de gravar vídeos, e aí nesse meio tempo eu sentia que eu não estava perto de pessoas que me trariam aprendizado sem eu ter que aprender na raça, né? Eu queria muito ter contato com pessoas desse tipo. E foi então que eu decidi fazer a mentoria, pagar por isso, pagar o preço, né? E foi nesse momento que tudo começou a se abrir, os horizontes, como um modelo de negócio da minha empresa, que já estava funcionando, a gente não queria fazer mais do mesmo, mas faltava alguns ajustes ali para profissionalizar de fato o negócio. E nesse aprendizado todo, a minha sócia também parou de trabalhar como CLT, estava full time e a gente vinha desenvolvendo um trabalho muito legal. E a cada dia um aprendizado novo, a cada dia uma adaptação, porque tudo ágil, né? A gente tem como jovem, nós temos esse poder de virar a chave. Não é como, eu tenho que fazer a curva como uma carreta. Não, nós somos uma moto, que você vai ali rapidinho, já muda a estratégia e vai para o que está dando certo. Inclusive, nesse meio tempo, a gente pegou um projeto de consultoria, porque nós entendíamos que o negócio precisava de dinheiro para rodar. E não tinha mais dinheiro para tirar como pessoa física e também nós não queríamos entrar num financiamento. Então, a gente se propôs a fazer um projeto de consultoria para financiar a outra parte que estava em desenvolvimento. E isso teve uma dedicação também muito grande, foi um aprendizado maravilhoso. Até hoje nós temos essa parte de consultoria um pouco mais limitada, né? Mas isso nos trouxe muito, como que eu posso dizer, muita bagagem para desenvolver o nosso negócio e maturidade profissional. E aí, depois de mais de um ano de muito aprendizado, a gente falou 2020 vai ser o ano, a gente vai arrebentar. E iniciamos dessa forma sim. Em janeiro a gente teve um up de novos clientes, de fechamentos de contratos. Fevereiro também foi muito bom. Março ali começou a dar aquela questão de pandemia, vai, não vai, deu uma estabilizada, bateu aquele medo. Ai meu Deus, o que a gente vai fazer? E nós entendemos o momento
né? Trabalhamos em cima de fortalecimento de marca e depois disso a gente decidiu mudar a estratégia e pensar: a questão de mercado, a questão de pandemia está totalmente fora do nosso controle. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o que tem, a gente vai entrar nos mercados que são possíveis crescer, e foi aí que a gente começou a virada de chave também no nosso negócio para ter essa alavancagem e estar no patamar que nós estamos hoje, crescendo dentro da pandemia, mesmo estando nesse cenário triste e preocupante, mas como negócio nós não podemos parar. E como jovens, o que nos diferencia dos outros empresários? Essa questão de agilidade e mudança de planos rapidamente. Então, se você está pensando em empreender, é jovem, essa é uma oportunidade de ouro para você colocar o seu negócio para rodar, que sim, vai dar muito certo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa um comentário de como é ser empreendedor, ou se você tem uma ideia de negócio, compartilha comigo.